Irmãos e irmãs, chegamos à Quinta-feira Santa, um dia muito especial, onde nós celebramos a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o lava-pés. É o início do Tríduo Pascal, 3 dias onde nos dedicamos a seguir Jesus nos momentos decisivos da sua vida. A liturgia dessa quinta-feira nos coloca em primeiro lugar a leitura do livro do Êxodo, onde no Antigo Testamento se apresentava a festa da Páscoa, porque foi esse o contexto em que Jesus institui a Eucaristia. No Antigo Testamento, no dia da Páscoa, era morto um cordeiro. Na Eucaristia, Jesus vai dizer: isto é o meu corpo dado, isto é o meu sangue derramado. E assim substitui aquele cordeiro. É por isso que até hoje, quando celebramos a Eucaristia, quando o sacerdote apresenta o Cristo Eucarístico, nós dizemos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O importante dessa festa da Páscoa era celebrar a libertação, a passagem da morte para a vida. E é isso que nós celebramos até hoje. O importante de lembrar essa leitura do Antigo Testamento é que foi uma celebração onde o povo todo participou. Portanto, é um ato comunitário, um ato de fé de uma comunidade que se reúne para celebrar. A segunda leitura nos traz, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o texto mais antigo que nós conservamos de como Jesus instituiu a Eucaristia. De fato, a gente lê esse texto de São Paulo e olha a liturgia da missa e nós vemos como as palavras são muito semelhantes. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei isto em minha memória. E nós, ano após ano, geração após geração, continuamos celebrando essa entrega de vida do Senhor. O Evangelho é João capítulo 13, de 1 a 15, e é a cena do lava-pés. É muito interessante como Mateus, Marcos e Lucas trazem o relato da instituição da Eucaristia, baseando-se provavelmente no texto que nós lemos anteriormente de São Paulo. Mas João não tem um relato de Jesus instituindo a Eucaristia. No lugar desse relato, João coloca o lava-pés. E esse texto tem, então, um significado muito especial. É mostrar que comungar do corpo e do sangue do Senhor é lavarmos os pés uns dos outros. É uma cena emblemática e num momento decisivo, solene, onde Jesus reuniu os seus amigos para uma última refeição, porque ele iria morrer. E nessa refeição é que Jesus realiza esse gesto. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura.
e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Esse gesto causou uma profunda comoção e alguns dos discípulos, como Pedro, reagiram. O Senhor, nosso Mestre Senhor, lavar-nos os pés? Isso é um trabalho de servo, um trabalho de um escravo. E Jesus continua e vai dizer a Pedro: Pedro, Pedro, é necessário que a gente se coloque como servos uns dos outros. Então, Jesus lava os pés e depois de ter lavado os pés, ele volta a vestir o manto, senta-se e diz aos discípulos: compreendeis o que eu acabei de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e eu o sou. Se eu, o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Por isso, esse gesto do lava-pés e esse dia é o dia em que nós celebramos a instituição do sacerdócio. Qual é a missão do sacerdote na igreja? É exatamente servir, colocar-se à disposição para levar as pessoas a Deus e fazer com que as pessoas experimentem o amor de Deus. Então, esse gesto de humildade que Jesus realiza nesse momento decisivo da sua vida, onde sentia toda a ameaça de morte contra si, e ele quis, nesse gesto, condensar toda a sua vida. Corpo entregue, sangue derramado, vida de amor entregue para o mundo. É isso que nós celebramos nesse primeiro dia do Tríduo Pascal. Vamos pedir ao Senhor que nós cresçamos no nosso amor pela Eucaristia e que nos lembremos sempre de rezar por todos os sacerdotes. Eu agradeço de modo especial por cada pessoa que no dia a dia me manda orações, me manda mensagens, me fortalecendo neste ministério. E tenho a graça de mais um ano poder celebrar esse tríduo no Rio de Janeiro com os acolhidos da Associação Solidários e Amigos de Betânia. Pessoas, moradores de rua, dependentes químicos, que buscam a recuperação, buscam a reintegração na sociedade. Agradeço ao Senhor por me dar mais um ano a oportunidade de viver esse tríduo em meio a essas pessoas. Peço de modo especial por essa instituição, por todos aqueles e aquelas que sustentam esse trabalho tão importante. Que possamos viver esse tríduo na esperança sempre da ressurreição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.